Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente considera um dos mais importantes da atualidade, que é a agricultura. Há muito, muito tempo atrás, a gente era caçador-coletor. A gente caçava e colhia para comer no mesmo dia. Não tinha essa coisa de acúmulo, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha agricultura. Então, era assim que a gente vivia. Há mais ou menos 10 mil anos, alguns seres humanos que os historiadores dizem que foi ali na beira do Tigre e do Eufrates, eles começaram a domesticar algumas sementes, ou seja, pegar umas sementes que eles comiam já e trabalhar isso na terra, né? A melhorar essas sementes. Eles viam safra após safra qual que eram os melhores cultivos e escolhiam as melhores sementes e iam melhorando as sementes. Por isso que hoje em dia, depois de 10 mil anos, a gente tem essa variedade imensa de comidas que a gente não encontra normalmente na natureza, né? Abóbora, berinjela, coco, várias várias frutas, né, manga, que foram sendo melhoradas pelo ser humano. Ou seja, quase toda a comida que a gente tem hoje tem as mãos dos nossos antepassados, através desse processo, né, que é conhecido como agricultura, que é o cultivo de plantas racional. Né? Ele é um melhoramento genético das plantas através de safra após safra, que é diferente da transgenia, né, que é feito em laboratório, que é outra coisa. E cada região tinha a sua cultura, tinha o seu paladar e foram escolhendo de acordo com o que eles mais gostavam. Se a gente tivesse continuado fazendo isso, hoje a gente teria muito mais. A gente tem muito, mas a gente teria muito mais, né? A gente perdeu muito nos últimos anos da variedade que foi adquirida por toda a humanidade, por todas as culturas da humanidade. A gente perdeu nos últimos 70 anos por causa da tal da Revolução Verde, né? Que o pessoal batizou, né, de Revolução Verde quando entraram com esse grande pacote, as grandes corporações multinacionais do agronegócio, né, que hoje dominam o mercado mundial da agricultura. Eles começaram a difundir essas técnicas, esse pacote tecnológico, que é baseado basicamente em algumas sementes, que são as mais produtivas, assim, né? Muitas geneticamente modificadas, maquinário pesado, né? Tratores que fazem o serviço aí de 500 mil homens, fertilizantes químicos que são derivados do petróleo, que basicamente que tem bastante nitrogênio, né? Que deixa a planta crescer, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, e os venenos, que são para matar as pragas, né? Que são, numa monocultura, são aqueles animais que vão se reproduzir mais e atrapalhar o desenvolvimento daquela monocultura, daquela cultura que é uma planta só durante hectares, 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 né? Com uma genética muito parecida, então ela fica muito suscetível a qualquer doença. Se pega uma doença em uma planta, se tem um animal que vai comer aquela planta, ele vai gostar e vai se reproduzir rapidinho e vai infestar tudo. E aí tem que tacar veneno nele para ele morrer. Então de verde, a Revolução Verde não tem nada, né? O veneno veio do final da Segunda Guerra Mundial, que sobrou um monte de substância química que não ia ser mais usada para nada, porque tinha acabado a guerra, e isso se transformou num veneno que a gente usa nas plantas hoje. E a origem já é bem triste, né? Mas enfim, hoje, na agricultura convencional, a gente usa a terra como se fosse um vaso, como se fosse só a estrutura para segurar a planta em pé. Não é usado como um organismo vivo. Então, a gente está usando químicos para crescer a planta, para matar os bichos, para fazer
um crescimento de planta muito artificial. E essa é a agricultura convencional hoje, e que a maioria delas é monocultura, que são latifúndios inteiros da mesma coisa. Só que para fazer isso, imagina o quanto de floresta a gente teve que derrubar para plantar soja, milho, cana. Aqui perto de onde a gente mora, em Araraquara, né, no interior de São Paulo, é muita cana. Todos os lugares que você vai, para todos os lados, a paisagem é só cana, 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 cana. Então imagina o que acontece com a água que está lá embaixo, imagina o que acontece com os animais que moravam aqui, imagina o que acontece com o clima daqui, a chuva, tudo mudou. Então, desde 70 anos para cá, tudo mudou. Muito por causa do potencial de destruição mesmo causado pelas máquinas, né? Com as máquinas a gente consegue aumentar a produtividade numa escala jamais vista, assim. A gente consegue destruir florestas, né? Com um correntão, você coloca um correntão entre 2 tratores e você destrói. Em um dia você destrói milhares de hectares, o que é bem bizarro, assim, né? A agricultura, ela sempre foi bem predatória, assim, né? Até que tiveram várias civilizações que caíram por causa do mau uso da terra. Eles desertificaram os arredores das cidades e aí a civilização simplesmente desapareceu. Tem um estudo muito legal que eu vou deixar aqui no link, tá em inglês, mas eu deixo aqui embaixo no link também para quem quiser ver. É um estudo que relaciona o declínio das civilizações com o mau uso da terra. Então, o mau uso da terra sempre foi uma realidade, né, em várias civilizações, assim. Só que hoje a gente tem esse problema que é os maquinários que potencializam essa capacidade de mau uso do solo. Então, pensando nisso, várias pessoas estão, né, caramba, se a gente continuar assim, talvez a nossa civilização também acabe, né? Então, que tal a gente começar a usar o solo de uma maneira mais inteligente? Até mesmo com o maquinário, né? Usando de uma forma não só correta, mas... regenerativa, né? Tem como usar maquinário de uma forma benéfica, né? Para o ser humano e para o solo. E eu acho que nesse meio do caminho, né? Quando a gente estava descobrindo tudo isso, como era a agricultura, a gente também percebeu que tinham pessoas que disseram não para isso. E por N motivos. né? Muitos, a maioria dos agricultores que a gente foi visitar pelo Brasil, que são orgânicos, decidiram parar de usar agrotóxico porque alguém da família ficou doente, morreu, teve sequela, não tinha mais nada em volta para comer além da lavoura. Então, foram fatores que as pessoas foram percebendo ao longo do tempo que não estava dando mais certo. Que cada vez tinha que investir mais no veneno, e aí ia perdendo dinheiro, ia ficando viciado naquilo e não saía. E, inclusive, lá na Índia, isso aconteceu muito também. Ainda acontece. E aí eu tava vendo um documentário esses dias que fala sobre a indústria da moda, que um dado muito chocante pra mim, que a cada 30 minutos um fazendeiro indiano se mata por causa disso. Porque se endivida, não consegue mais trabalhar a terra sem agrotóxicos, sem a semente daquela empresa. Então a terra fica acabada, a família fica acabada, não tem como mais plantar comida para comer. Então é muito sério. Muito sério mesmo. E aí a corporação vai lá e toma a terra. Porque é por causa da dívida. Do agricultor. É um sistema bem bizarro, assim, bem pesado, né? Destrutivo, né? Destrutivo, de em todos várias os lados. escalas, exatamente, né? Não só da questão social, como ambiental. Econômica também. Econômico porque também. Econômico você... Só pensa no curto prazo. E para alguns, né? Então, a gente sabe que o que leva ao PIB do Brasil é a agricultura, a gente exporta muita coisa, a gente planta muita coisa, mas a custo do que e de quem, né?
Então, Para onde está indo esse dinheiro, né? Tá indo para o bolso de muito poucos, né? Que são, assim, os amigos da bancada ruralista que a gente tem, né, no Congresso e no campo aí, tomando conta de grandes latifúndios. É, e o dinheiro vai para essas poucas pessoas, né? Então, o que adianta você ter um PIB enorme e tal, se o dinheiro está indo para pouquíssimas pessoas? se a população está cada vez mais doente, Exatamente. mas A gente está desmatando cada vez mais, né? Tá tendo cada vez mais problema de respiratório, problema de contaminação de água, hormonal em criança por aí vai. de nutrição. Então vamos parar de falar de problema, né? Ah. Porque se for pra falar de problema, isso é uma área assim que dá o que falar de problema mesmo. Assim. Se você vai estudar um pouquinho, você vai ver que tem muito, muito, muito problema. Mas também tem muita solução, né? Muita E eu solução. acho que é importante lembrar de todos esses problemas para entender o quão importante é uma pessoa que faz diferente. Porque tem que ir contra tudo isso mesmo. Porque é um sistema montado, mesmo se você for plantar de forma convencional, tem incentivos, né? Para você comprar agrotóxico. Então, é muito importante saber de tudo isso para saber a importância dos agricultores que estão fazendo diferente, que estão fazendo na raça. Então, cada agricultor hoje que planta de forma diferente já é uma vitória para a humanidade toda, né? Exatamente. Isso está crescendo muito, né? Porque os agricultores estão vendo que é insustentável mesmo. Até nos latifúndios mesmo, a galera está importando muito conhecimento da agricultura orgânica e regenerativa para as grandes lavouras. Então isso é uma coisa assim que não tem mais volta, já foi assim, porque se a gente continuar no modelo que vai ter que continuar desmatando cada vez mais e não tem mais mata, né? Não, tem cada vez menos mata. O Brasil ainda é um país que tem muita mata, que dá para desmatar muito ainda, mas a gente não quer isso, né? A gente não quer seguir o exemplo dos outros países, né? Então é melhor continuar com a mata lá para continuar com o regime de chuvas, para continuar com a biodiversidade, que é uma das maiores riquezas aí do país. Então, o que a gente vai fazer? Agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa, né, que vai regenerar o solo, que vai regenerar a vida. Tem vários nomes dentro da agricultura regenerativa, tem vários nomes aí que o pessoal dá são vários modelos, né? A agricultura orgânica é o mais assim, convencional dentro da agricultura regenerativa, né? Que é o primeiro passo, assim, que você só deixa de usar veneno e deixa de usar fertilizante químico e você já é agricultor orgânico, assim, né? Tem até alguns venenos, né? Algumas caudas tal que você usa na agricultura orgânica que são legalizados tal, mas tem várias que fazem mal também, que tem, por exemplo, cauda bordolesa, que tem uma taxa de cobre muitas vezes que são metais pesados, é um metal pesado que não faz muito bem para o organismo, né? Então, e aí você vai evoluindo, né? Você vai evoluindo. A agricultura orgânica tem a agricultura biodinâmica, né? Que usa da astronomia para o plantio, né? São conhecimentos assim, bem complexos, né? Usa da homeopatia, tem agrofloresta. A gente vai falar um pouquinho de todos. Mas eu acho que a agricultura orgânica, ela é interessante porque ela já vem com esse novo paradigma de cuidar do solo. Todas elas, né? Tudo começa em cuidar do solo antes de tudo. Então, por isso que tem a adubação verde. Todas precisam de adubação verde. Então, o que é a adubação verde? É plantio de diversidade de plantas que vão quebrando, as raízes vão quebrando a terra, vão abrindo caminho para as outras plantas, vão trazendo micro-organismos, então vai trazendo vida. Então, o primeiro passo da agricultura regenerativa é esse cuidado com o solo, a volta à vida. Trazendo vida para o solo, né? Tem plantas que pegam bastante nitrogênio da atmosfera e fixam
esse nitrogênio no solo. As raízes em contato com alguns micro-organismos, eles vão fixando umas bolotinhas de nitrogênio no solo. E aí você vai lá, poda essa planta, na hora que você poda ela você vai usar ela como cobertura, né? Que já vai manter o solo numa temperatura mais amena, né? Mais propício à vida, e também mais úmido, né? Sem contato direto da chuva, para não ter erosão, sem contato direto do sol. Então, são pequenas coisas que você vai entendendo assim em processos, né? É uma agricultura, vai virando cada vez mais uma agricultura de processos, até chegar no que eu considero hoje, que é a agricultura sintrópica, né? Que é um dos tipos de agrofloresta, que é assim, acho que é para plantio mais rápido assim, e bem produtivo em pequena escala e em larga escala também. É o plantio assim, mais eficiente que tem, mais inteligente, que vai regenerar o solo de uma maneira bem rápida. Então o ser humano ele entra como um agente, como uma vida, né? Uma vida a mais naquele sistema, além de toda a vida que vai ter ali naquele sistema, o ser humano vai entrar como uma vida a mais que vai ajudar no sistema, ajudar o sistema a se regenerar. Isso é muito bonito, essa visão é muito bonita. Né? E é muito possível, né? Tem muita gente fazendo em diferentes climas no mundo inteiro. Então, a agricultura orgânica ela é a mais simples de explicar. Então, tem o cuidado com o solo, não usa agrotóxico, não usa fertilizante químico. Tem as suas, né? Tem que fazer todas, inclusive na agricultura orgânica. É muito importante fazer as suas próprias mudas, guardar as suas próprias sementes, porque você não pode simplesmente comprar de outras empresas que usam venenos, porque a sua agricultura é orgânica. Então tem alguns cuidados e também todas elas contam com um pouco. Você vai plantar tudo e um pouquinho daquilo que você plantou vai para os animais mesmo, vai para a natureza. Então, ao invés de você gastar seu dinheiro em veneno, você vai plantar tudo e uma partezinha daquilo vai para os animais. E tá tudo bem ali, uma hora vai ter mais, uma hora vai ter menos, você vai aprendendo a equilibrar, vai aparecendo um bicho que come o outro, então as coisas vão começar a entrar num equilíbrio. Só que na agricultura orgânica é a única que você pode ter monocultura de orgânico. Então você não usa veneno, mas você pode ter um espaço gigantesco só de milho orgânico. É claro que já é muito melhor do que usar veneno, claro, mas ainda assim existe a monocultura orgânica, e o certificado de orgânico não significa necessariamente que o trabalhador está tendo boas condições ou que tem uma partilha justa entre todos. Não tem. O orgânico é a certificação de que naquela plantação não tem veneno. É isso. Aí a gente começa a ir um pouquinho além. O que veio depois da agricultura orgânica? Agroecologia, né? Agroecologia. Agroecologia também é um nome que abarca toda a ecologia dentro da agricultura, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é agroecologia. Mas esse é um termo, a agroecologia é um termo que foi bastante fixado nos movimentos sociais, ele é bastante usado pelos movimentos sociais como uma pauta que une a agricultura orgânica, né, a agricultura regenerativa, com as causas sociais também, né? Luta por terra, movimento campesino, então que é necessário, né, para uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável, né? Porque se a gente não tiver justiça no campo, a gente nunca vai ter uma agricultura realmente sustentável, né? Assim, a agricultura mais sustentável, que seria mais sustentável, seria em pequenas propriedades mesmo, sustentando várias famílias, pessoas que vivem daquilo e que estão criando também um modo de vida conectado com a terra e ousando, né, e criando novas formas aí, novas culturas, né, novas diversidades de alimentos.
Então é muito importante que tenha essa diversidade de pessoas no campo também, né? E o lado social da agroecologia, não só esse que ele falou, também tem o lado de pensar em quem está cuidando daquela terra, juntos, né? Pode ser um lugar gigante, ou pode ser uma produção familiar. Como está sendo distribuída aquela renda? Quais são as condições de trabalho daquelas pessoas que estão ali? Então, a agroecologia, ela pensa no social, no econômico e no plantio. Ambiental. No ambiental, claro, né? Tô colocando a agricultura aqui já regenerativa, que já faz parte do meio ambiente. Então, como desenvolver de forma sustentável aquela comunidade? Então, a agroecologia vem para trazer essas questões importantes, além da geração de renda para um único proprietário. E a gente encontrou muito produtor agroecológico lá no sul do Brasil, né, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que já existe, tem a certificação Ecovida, que trabalha muito tudo isso, né, que é a troca de conhecimento entre os agricultores, a troca de semente, mutirão um na casa do outro. E porque se toda a comunidade se desenvolve junto, tecnicamente, economicamente, de estudo, de cultura, de tudo, Até espiritualmente. Até espiritualmente, toda aquela região vai ser muito mais harmoniosa, né? Vai ser uma região de muito mais paz, de nutrição, de vida. Então, a agroecologia, ela traz todas essas questões. Claro que podia ser muito maior o movimento do Brasil hoje, mas é um modelo a ser seguido e é uma inspiração pra gente e pra muita gente também aí ao redor do Brasil. É possível. Se lá tá dando certo, aqui pode dar certo, em todos os lugares pode dar certo, né? Então, tem no Brasil inteiro, né? Vários modelos estão dando certo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Que seja um espaço com a gente no meio de um canavial gigantesco, sozinho, sem outras pessoas plantando de forma sustentável por perto, mas quem sabe, né? A gente começa a plantar de uma forma sustentável e daqui a um tempo os vizinhos começam a perceber. Então, esse movimento, ele pega. Até trazer para o próprio plantio, para a monocultura de cana. Se ela for um pouco mais sustentável, já é um passo, né? Se ela parar de usar veneno, que tem também, tem muita gente parando de usar veneno e aplicando técnicas regenerativas, né, na monocultura, e eles veem que ele vai gastar menos com fertilizante químico, gastar menos com veneno e muitas vezes produzir mais. O que é muito louco, né? É uma mudança na cabeça, assim, até da pessoa mais economicista, assim, do mundo. Então, se você vai gastar menos e produzir mais, pô, o que tem de ruim? É só bom. Não tem o que reclamar, né? E aí começa a pensar em outras coisas também, né? O primeiro passo é muito importante, assim, né? E aí, nos últimos anos, a gente começou a falar mais sobre agrofloresta. O movimento agroflorestal no Brasil começou a crescer muito nos últimos 5 anos. E qual é a diferença da agrofloresta para a agricultura orgânica? Qual é, Augusto? Agrofloresta, né? É você fazer floresta junto com agricultura. Ou seja, você vai plantar plantas florestais, né? Madeira, frutíferas e também plantas de poda, né? Só para você vai plantar planta ali que você só vai usar para podar mesmo, para trazer matéria orgânica para o chão e para enraizar o solo também, para ativar a vida no solo. É isso, a agrofloresta é basicamente isso, você plantar cultivos agriculturais junto com plantas florestais. E ao longo do tempo, se você deixar aquilo vai virando realmente uma floresta. Se você plantar nativas tal, e simplesmente largar lá, os próprios seres ali vão começar a fazer o trabalho deles e regenerar uma área, transformar em floresta de novo. Os passarinhos vão comer as frutinhas, tal, fazer cocô ali, dispersando sementes, né? As paquinhas vão comendo também os frutos do chão, levando para lá. E aí aquele organismo vai voltando
a ser um organismo florestal. E você usando de uma forma racional, você fazendo uma agrofloresta racional, você pode usar desses princípios florestais, que são de sucessão de matéria, para produzir mais comida. E você vai produzir mais comida ajudando na biodiversidade, né? Sem esquecer da biodiversidade, aumentando a biodiversidade do local. Então isso é muito, muito legal também. E o que é muito importante lembrar é que as nativas são muito importantes. Sim. Independente do sistema que você está, trazer as nativas é muito importante porque foram através das plantas nativas que surgiram os passarinhos daquele lugar, surgiram todos os animais daquele lugar. Então, é muito importante isso também. E a agrofloresta, ela pode ser feita de uma forma agroecológica. Então, uma coisa, as pessoas confundem muitos conceitos porque uma pode estar junto com a outra mesmo. Agora, a diferença da agricultura orgânica para a agricultura sintrópica, se em uma você vê um canteiro cheio de alface, a sintrópica você vai ver um canteiro com coisas muito diferentes. E as plantas, elas se ajudam, uma faz sombra para a outra, uma vai a raiz mais para baixo, uma fica a raiz mais para cima. Então, tem visualmente canteiro assim, essa é a diferença. Cada uma tem seu tempo de colheita, né? Você vai plantar ao mesmo tempo uma planta que você vai colher em 30 dias, uma que você vai colher em um mês, 30 dias e um mês. Uma que você vai colher em 2 meses, uma que você vai colher em 6 meses. Você vai plantar também junto a árvores ali já também, que às vezes você vai colher até em 30 anos, né? Ou que você não vai colher também, você pode simplesmente não colher. Você pode deixar lá e virar uma mata também, que é um jeito de fazer também, só colher frutos, né, tal. Então tem várias formas, né? Aí cada agricultor vai fazer de uma forma, dependendo do que ele quer produzir e do ambiente que ele está inserido, do bioma que ele está inserido. E na agrofloresta, eu não tenho nenhum estudo para comprovar, mas eu acho que a produção é muito maior do que na monocultura de orgânico. É muito maior. Muito maior, né? Com certeza. Sim, é muito maior. Só de ver aqui o canteirinho, a gente está olhando para lá porque eu estou vendo aqui o canteirinho agroflorestal e é muita coisa. Acho que a diferença é que no agroflorestal, quando você está demora um pouco mais a vir a colheita de alimentos mesmo, né? Para quem está começando com adubação verde, mas até aí... Depende. Né? E acho que a maior dificuldade é o trabalho intensivo mesmo, humano, né? Porque não tem maquinário para fazer esse trabalho. A monocultura hoje em dia, toda mecanizada, você pode cuidar de áreas gigantescas com um cara controlando o trator de dentro de uma sala com ar-condicionado. O trator totalmente não tripulado ali, um trator gigante, ele vai cuidar daquela área ali, vai colher, vai plantar tal, ele dentro da cidade ali, no controle remoto ali. O que é muito louco, assim, também, né? Mas a gente não está falando... Bem Black Mirror, assim. A gente não está falando que a humanidade precisa mudar de um dia para o outro. Exato. A forma como faz a agricultura. A gente não está falando que a produção sem veneno vai sumir de um dia para o outro. É isso que a gente... isso que eu queria, lógico, mas isso é impossível. Isso não vai acontecer. O que precisa acontecer é um movimento regenerativo de pessoas aprendendo, fazendo, testando, para ir aos poucos tirando os venenos e entrando com conhecimento. Então, esse é o processo. E mesmo dentro da agricultura convencional, a gente não pode ignorar todo o conhecimento que foi acumulado também dentro da agricultura do veneno também. Dentro da agricultura convencional. Maquinário é maravilhoso. Se você souber usar o maquinário, ele pode ser muito bom, né? Ele ajuda o trabalhador do campo, né? Também o trabalhador do campo não quer voltar para 10 mil anos atrás, quando tudo era feito na mão e tal. Se tiver uma máquina que vai ajudar, ótimo. É muito bom que tenha. Se tiver conhecimento que vai ajudar também, muito bom também, né? Então, eu acho que é uma complementaridade, né? Você parar de ver a agricultura convencional, a agricultura orgânica
como duas coisas separadas e começar a entender a agricultura como uma coisa só, visando a regeneração, visando a biodiversidade, visando a produtividade, né? em menos espaço para você ter que desmatar menos e manter mais área virgem, porque é muito importante também a gente manter a área virgem. Não é tudo que vai ser transformado em agrofloresta também que está de boa. Você tem que manter área virgem, área de mata nativa, porque lá tem os processos que são da mata nativa. Que pode ter também uma influência humana de coleta de sementes e tal, mas tranquilo, nada que vai ser tão agressivo e assim mais recorrente, né? Então tem que ter essa diferenciação também. Então é isso, gente. Isso. A gente tem vários vídeos sobre agrofloresta, sobre como começar uma horta. Aqui no nosso canal tem uma playlist lá, Agricultura Regenerativa. Então dá uma olhada lá, que a gente fala muito mais sobre isso, não só a gente, como outras pessoas, né, agricultores. E se você tem um espaço de agrofloresta, tem um espaço de produção agroecológica, trabalha com agricultura regenerativa, fala com a gente. A gente tem muito prazer em divulgar o que está acontecendo pelo Brasil. Se você tem curso, evento, também fala com a gente faz a divulgação de todos os eventos lindos que acontecem pelo Brasil. E é isso. Dá um joinha, curte a página aí, toca o sininho para receber notificação e segue a gente. Pergunta o que quiser aqui nos comentários, manda pros amigos e manda pra quem não acredita também, pra gente fazer um debate legal. E é isso, gente. Vamos que vamos. Boa semana pra vocês. Falou!